Bom, pessoal, então agora nós temos a grata satisfação de ter uma convidada para a exposição dessa noite, nossa co-irmã do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Camila Schumacher Livramento. Eu não sabia, só cara. Não precisa não. Está escrito aqui, por isso que eu estou colando aqui. Conhecido como Camila Schumacher. Camila, essa aqui também é a sua casa, então que Jesus lhe inspire agora e sempre. Amém. Que vergonha quando fala o nome da gente assim, porque o meu nome tem Livramento no final e daí... Então tira povo... daí. Então, não, mas o povo fala, né? Meu Deus, isso é Livramento. Não sei pra quem, mas de certo já fui, né? Boa noite a todos. É uma grata satisfação ver o seu Moacir aqui. Eu fico muito feliz de ver o senhor retornando. Olá, Camila, quanto tempo? Pois é. Obrigado por voltar a essa casa. E eu voltarei sempre. E a gente vai se ver muito mais ainda. Como o senhor disse, a vida não acaba e a gente ainda continua, né? Se reencontrando. Tenho certeza que não é a primeira vez que a gente está aqui também. Eu escolhi um tema um pouco difícil da gente conversar, mas eu considero muito importante, porque faz parte da vida de todos nós e é uma situação que a gente passa que às vezes a gente precisa ser ouvido e às vezes a gente precisa ouvir algo a respeito também, né? Eu espero que esse meu estudo, eu não falo que é palestra, porque palestrante era Edivaldo Franco, né? Não eu, mas que esse estudo de alguma maneira possa ser esclarecedor para todos que estão aqui e que possa confortá-los de algum jeito. Então, na vida, os momentos de luto são inevitáveis e também essenciais para a nossa evolução e jornada de crescimento espiritual. E a palavra de Deus pode ajudar a atravessarmos esse momento. E Ele enxugará dos nossos olhos, dos seus olhos, toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E a gente sabe que não é um adeus, né? A gente sofre porque a gente fica, porque na verdade quem vai se liberta e volta para a sua origem, né? Então nós que ficamos aqui, como ainda estamos muito ligados à matéria, a gente tem no coração que a gente perde alguém, enquanto na verdade é só até breve, né? Eu tive a possibilidade e a graça de conhecer a doutrina espírita através do amor. Porque a gente vem de duas maneiras, né? Ou através do amor ou através da dor. Mas eu conheci a doutrina espírita através da minha mãe. Então já desde que eu nasci eu já tinha contato. Mas ela veio pela dor. Então eu sei que todos conhecem minha mãe aqui, mas eu não sei se vocês sabem do motivo dela ter vindo para a doutrina espírita. Então eu vou contar para vocês. Espero que ela não fique brava de eu usar ela de exemplo. Mas para a gente ver como as coisas são e acontecem na vida da gente, né? A família da minha mãe ela é toda católica, então aconteceu um evento muito triste, onde a Carolina, que era afilhada da minha mãe, ela veio a falecer quando ela tinha 4 anos. Ela atravessou correndo de bicicleta na frente do carro e o carro não conseguiu parar. E foi uma morte prematura muito difícil, porque não teve doença, não teve tempo, não teve despedida, não teve nada. Foi uma questão de 1 minuto dela correr para a rua e acabar o carro atropelando ela. E a minha mãe ficou muito triste, muito desesperada, né? Porque quando a gente não tem essa luz na vida da gente, que é a doutrina espírita, tem alguns porquês que a gente não consegue responder. Então ela foi atrás de saber o porquê
né? E ela chegou no centro lá em Santa Cecília, que é a nossa cidade, e questionou lá para eles, em um momento de uma conversa que ela teve, né? Questionou o porquê de precisar ter sido a Carolina, porque a Carolina veio numa família de tanto amor, que ela teria estudo, que ela teria tudo, e a minha mãe pensava que ela não deveria passar por isso por ter tudo que uma criança necessitaria para se desenvolver bem. E aí a pessoa que conversou com a minha mãe, a dona Vereni, ela falou para ela que a minha mãe era muito egoísta. E aquilo impactou ela, né? Porque imagina uma pessoa sofrer uma perda tão grande assim e pensar assim, por que tem que ser o meu, né? E não pode ser de outra pessoa, como se a outra pessoa, por não ter talvez o amor da família, não ter uma condição financeira boa, possa passar por isso sem problema, né? As provações, elas não escolhem família, não escolhem condições financeiras e não escolhem casa. E a minha mãe ouviu aquilo e ficou impactada, né? Porque ela realmente estava sendo muito egoísta, porque ela estava acreditando que a Carolina era uma criança que não deveria passar por aquilo e que outra criança deveria ter passado por aquilo. No meio da dor dela, ela se perdeu, claro, né? Mas aí a doutrina espírita veio como uma luz. E aí eu sei que isso mudou a vida dela com o passar do tempo, porque daí ela se aprimorou nos estudos da doutrina espírita. Depois eu nasci e o meu nome até era para ser Carolina, meu nome não era para ser Camila, porque minha mãe, a Carolina pediu para minha mãe que quando ela tivesse uma filha mulher era para ela dar o nome de Carolina. Mas como aconteceu essa tragédia, minha mãe não quis, porque eu sou muito parecida com ela fisicamente. Então já ficaria difícil para minha tia ver eu tão parecida com ela ainda ter o mesmo nome, ia ficar muito complicado, né? E esse ano eu passei por um momento muito especial, que eu vou contar para vocês também, que por eu ter conhecimento da doutrina espírita já de muito tempo por causa da minha mãe, eu vi com outros olhos o que aconteceu. E foi mais fácil para mim passar por isso também. Já há alguns anos eu descobri que eu estava com um cisto no seio, né? E aí eu vim acompanhando e acabou se tornando um tumor. Ele era benigno, só que era de um grupo de benignos que poderiam virar câncer. Então eu já tive que tirar meio que as pressas, porque foi questão de 6 meses. E o Davi, que é o meu irmão, ele tinha um melhor amigo que se chamava Eduardo, que ele passou por um câncer na vida inteira dele. O Eduardo praticamente não teve uma vida assim normal como a gente, né? Terminar a faculdade, estudar, casar, ter filhos, ele não passou por esse processo. Ele sofreu muito com câncer porque era genético e era pelo corpo inteiro, não era uma parte do corpo só. Tomou, né? E ele faleceu no ano passado, e um mês antes dele falecer, a gente não tinha mais contato com ele, mas eu pensava muito nele, eu orava muito por ele por causa da situação que ele estava passando. E um mês antes dele falecer, eu sonhei com ele. Eu tive um sonho com ele, onde ele veio se despedir de mim. Ele veio falar para mim e foram essas as palavras do sonho, tá? Que não era para ninguém ficar triste com a partida dele, porque ele estava se libertando de uma dor. Ele estava preso no corpo físico e ele estava sofrendo muito aqui. Então que não era para a gente ficar triste com a partida dele, porque ele ia continuar lá olhando por nós e ia se libertar daquela dor. E é claro que não foi um sonho, eu sei que não foi um sonho, e depois quando eu recebi a notícia do tumor, eu sonhei novamente com ele, né? Ele veio e me abraçou e disse que ficaria tudo bem, que não era para eu me preocupar. O que eu quero trazer para vocês contando isso, que é uma coisa bem particular, mas eu quero mostrar para vocês que as pessoas que nos são caras, aquelas que amamos muito, que nós amamos muito, elas partem, mas elas não nos deixam.
E mesmo quando elas estão do outro lado, elas continuam conosco. Você vê, passou meses e era uma pessoa que era da minha infância e ele veio me visitar e me trazer uma notícia boa. Então assim, a gente não perde ninguém, tá? E sabemos de antemão que vivemos em um mundo de provas e expiações. E todas as experiências aqui vividas fazem parte da nossa evolução, crescimento e aprimoramento. A partida de uma pessoa amada é extremamente dolorosa para aqueles que ficam. Vivenciar esse luto é primordial para curar as feridas e conseguir seguir em frente. Precisamos sentir de verdade essas emoções sem escondê-las e procurar ajuda e consolo em Deus e nas pessoas próximas de nós. Essa é uma prova que todos nós iremos passar um dia. Todos nós. E quando eu trago esse assunto de estudo aqui para vocês, eu gostaria de dizer que o luto, ele faz parte, tá? Eu sei que agora a gente vem de uma geração que a gente fala muito, isso está o tempo inteiro, né? Aparecendo pra gente. Que a gente tem que ser feliz, que a gente tem que ser grato, que a gente tem que estar sempre sorrindo. E não é que a gente não tenha que ser grato, só que essas emoções do luto, do sofrimento e da dor, elas fazem parte do nosso caminho, né? E quando a gente não se deixa sentir essas emoções, elas não vão embora, elas ficam presas. Então, assim, é claro que a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem, mas quando nós passamos por uma coisa tão difícil como essa, que é perder alguém que nós amamos muito, a gente precisa passar por esse luto. Então, se tem alguém que está passando por algo assim, viva esse momento sem se cobrar tanto, nem sem sentir essa culpa que às vezes a gente carrega, porque nem todo dia a gente acorda feliz, olha no espelho e está tudo certo, né? Nem todo dia a gente tem esse pensamento de gratidão, apesar de nós sabermos que temos que ter. Mas são sentimentos que eu li em algum livro que não era espírita, mas eu li sobre, porque eu leio bastante sobre essa parte de sentimentos, né? E os sentimentos, eles são como nuvens, eles passam por a gente. Então o sofrimento, o luto, a raiva, às vezes a gente precisa passar por isso para nos curar. E como a gente sabe que a gente vive num mundo de prova e expiação, a gente sabe que a felicidade não é desse mundo. Então só nos cobrar menos por passar por algo assim e nos acolher mais no sentido de sentir para essa nuvem poder passar também, né? Porque tudo passa. E aí eu peguei uma questão que é a 934 do Livro dos Espíritos para trazer para vocês, que é sobre a perda dos entes queridos, né? A perda dos entes queridos que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? E aí os espíritos já vêm respondendo aquela questão que minha mãe levantou quando ela perdeu a Carolina, né? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre e representa uma prova ou expiação. E comum é a lei, todos nós passamos por isso. Aí temos a questão 936 do Livro dos Espíritos também, que diz assim: como as dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos que partiram? Aqui Allan Kardec questionou os espíritos o quanto esse nosso sofrimento prolongado, não natural, pode prejudicar aqueles que já se libertaram daqui, né? O espírito é sensível à lembrança e às lamentações daqueles que amou, mas uma dor incessante e desarrazoada o afeta penosamente, porque ele vê nesse excesso uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao próprio reencontro com os que deixou. Então, assim,
nós não só sofremos aqui desse lado, quando a gente passa por isso, a gente transmite isso para aquele que nos deixou. E se é algo que é incessante e não tem razão, a gente acaba atrapalhando quem está do lado de lá também. E aí Allan Kardec faz um comentário, né? Estando o espírito mais feliz do que na terra, lamentar que tenha deixado esta vida é lamentar que ele seja feliz. 2 amigos estão presos na mesma cadeia. Ambos devem ter um dia a liberdade, mas um deles a obtém primeiro. Seria caridoso que aquele que continua preso se entristecesse por ter o seu amigo se libertado antes? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição ao querer que o outro partilhasse por mais tempo do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? O mesmo acontece entre 2 seres que se amam na terra. O que parte primeiro foi o primeiro a se libertar, e devemos felicitá-lo por isso, esperando com paciência o momento em que também nos libertaremos. E aí ele faz outra comparação muito importante que eu achei muito legal também. Tendes um amigo que ao vosso lado se encontra em situação penosa. Sua saúde ou seu interesse exige que vá para outro país, onde estará melhor sobre todos os aspectos. Dessa maneira, ele não estará mais ao vosso lado durante algum tempo, mas estareis sempre em correspondência com ele. A correspondência aqui, ó, né? Mente e coração. Que eles recebem o que a gente emana para eles. A separação não será mais do que material, porque a nossa separação é somente material. Ficareis aborrecido com o seu afastamento, que é para o seu bem? É difícil quando é um filho, né? A minha filha ficou 6 meses fazendo intercâmbio e eu passava noites na cama dela, no quarto dela. Chorando. E um dia ela falou para mim: mãe, você está me velando, eu estou viva. Olha só. Aí a minha veio, é verdade, né? Eu tinha tanto cuidado que... E eu vou falar uma coisa interessante para vocês então, porque eu estou fazendo uma pós-graduação de parapsicologia, então eu estou estudando o lado biológico mesmo dos nossos pensamentos, das nossas emoções, como que funciona materialmente, né? E os nossos pensamentos, eles não separam, eles não sabem o que está acontecendo de verdade e o que está acontecendo só dentro da nossa cabeça. Não existe um discernimento para as nossas emoções, para o nosso organismo, se está acontecendo ou não. A partir do momento que você está vivendo aquilo dentro da tua cabeça, o teu organismo está sentindo como se estivesse acontecendo de verdade. E eu costumo dizer, por eu ser muito ansiosa, que 90% dos meus problemas eu vivo somente dentro da minha cabeça. Somente 10% deles acontecem de verdade. Porque a gente é assim mesmo. Interessante, né? Olha só como a tua filha tem uma visão intrigante, né? De falar uma coisa dessa, mas aí você resolveu, tomou a decisão de... Eu vou trocar sua cama, porque o colchão está muito bom. Como assim? Fazer percussão e vou para lá. Ela falou: por que você vai para minha cama? Eu falei: porque eu tenho saudade, fico acordada pensando em você. Mas eu nem morri, você está me velando. Então, assim, como se eu, né? Aí eu falei: nossa, é verdade, tem que entregar, né? Confiar. E agora a gente pensa assim, que já é difícil para um filho perder o pai e a mãe, perder os avós, que é o ciclo natural da vida, né? É algo natural que acontece, que a gente precisa passar. Mas quando vai contra a ordem, assim, da lei material, que é quando um pai perde um filho, é muito mais difícil, né? Uma criança como o cara. Então, meu tio e minha tia, claro, perderam o juízo quando perderam a Carolina, né? Tanto que ele desencarnou faz pouco tempo também, depois do casamento deles desandou, tudo, eles não conseguiram... Ele acabou descobrindo que tinha esquizofrenia, então foi uma coisa assim bem difícil que eles passaram, uma provação muito,
Mas eu tenho certeza que agora que ele partiu, ele vai reencontrá-la lá. E talvez essa dor cesse, né? Mas é interessante o teu ponto, né? Porque às vezes os filhos têm o dever de sair da casa dos pais, né? Eu saí da casa da minha mãe, mas tive que voltar porque agora ela também está numa idade que precisa da nossa assistência, né? Mas eu fiquei 6 meses longe dela, morando em Joinville. E a minha cunhada falou para mim que quando eu saí, ela ficou chorando no quarto como se tivesse acontecido alguma coisa intrigante, né? E Deus, através da luz da doutrina espírita, tem essa promessa para nós, né? De que se for do nosso merecimento, encontraremos novamente aqueles que amamos. E se acreditamos em reencarnação, devemos entender que nunca perdemos ninguém de verdade. Nosso egoísmo nos faz pensar em perda, como se o outro nos pertencesse. E o que acontece é que fazemos parte da existência daqueles ao nosso redor, da mesma forma que fazem parte da nossa jornada. E é um caminho que em algum momento se separa, né? Devemos pensar e ficar felizes em saber que a jornada do outro terminou, porque ele cumpriu com o que veio fazer nesse planeta. E quem fica é que ainda tem muito que espiar e aprimorar. Então nós temos que ter essa gratidão. E a gente, eu falando da gratidão, né? Mas pensar no sentido de que a gente teve a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas e que elas nos deixaram muitos ensinamentos, mas que em algum momento elas têm que voltar para o lado do nosso Pai, né? Que a gente sabe que o nosso mundo não é aqui. Ele é só um deles, né? Mas o nosso destino final não é aqui. E que bom que não é aqui, né? Então, as dores e sofrimentos que passamos nessa existência acabam com o desencarne. Devemos querer prolongar mais a dor e sofrimento de quem amamos, por sermos egoístas ao ponto de não querer vê-los partir? E aí Deus nos deixa mais uma promessa, né? Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E eu tenho certeza que se eu conversar aqui com vocês um pouquinho, eu vou ter muitos relatos, porque eu sempre tenho muitos relatos das pessoas perderem aqueles que amam e sonharem, terem reencontros e sentirem a presença da pessoa perto, porque eles vêm nos visitar quando chega a hora e quando a gente está preparado, né? Isso não é permitido pela espiritualidade quando a gente não vai ficar bem com esse reencontro, né? Às vezes, se esse espírito que nós amamos tanto for nos fazer mal, voltando para nos ver, a espiritualidade, lógico, não vai deixar acontecer, né? E tanto de lá para cá, quanto de cá para lá. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Sem Deus e seus ensinamentos, a vida realmente não teria sentido. E quem se afasta desse caminho frequentemente entra em desespero e toma as decisões erradas. Procure sua consolação em Deus e acharás tudo o que precisa, todas as explicações necessárias e todas as respostas para as suas questões mais profundas. O que é uma vida, né, mediante a eternidade? É uma lição vencida perante a todas as outras que ainda iremos viver. E quantas reencarnações a gente já passou? Quantas pessoas a gente já amou? Quantos filhos nós já tivemos? Quantos maridos? Quantas mulheres? Quantas famílias? A gente não para pensar nisso, né? Porque a gente fica com a consciência de que é aqui que está acontecendo tudo. Mas já aconteceu muitas vezes muito antes, né? Eu quero só fazer, antes da gente... de eu falar para vocês desse casal que está ali na telinha, que eu vou apresentar eles para vocês, eu queria ler uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre as perdas das pessoas amadas e mortes prematuras, mas principalmente focar nessa parte das mortes prematuras, que eu acho que são as que nós mais sofremos, né?
Então, vocês me dão um pouquinho da sua paciência que eu vou ler esse pedacinho para vocês. Gente, a página do meu livro não é a página desse livro aqui, eu esqueci o livro em casa. Peraí que eu vou achar. Ai, gente, perdão. Então, era para ser a página 88. Peraí. Vê se esse aí tá o... Ainda bem que eu falei para vocês que eu vim apresentar um estudo, né? E não uma palestra. Aí eu posso me perder um pouquinho aqui, né? Qual é o título mesmo? É a morte prematura. Tá escrito assim, ó, perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. Capítulo 5. Esse aqui eu não consegui achar. Perda de pessoas amadas. Capítulo 5, essa eu vou achar aqui. Vou fazer mais rápido, vou pegar pelo celular, que daí eu consigo. Calma aqui, ó. Ai, tu achou antes que eu. Ai, que bom. O celular ajuda a gente, né? Mas eu ainda, apesar de não ter tanta idade assim, ainda gosto mais dos livros. Então, quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem. Nossa, que ruim pensar assim, né? Pensar que para nada mais serve, pois espedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima da terra da vida, ou da vida material, né? Para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrutasseis melhor todas as dores, né, se a gente investigasse melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueça os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é a vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra, porque não precisa passar pelos sofrimentos que a gente passa aqui.
Quando a gente perde uma criança muito novinha, a gente fica pensando, né? Poxa, será que Deus seria de bondade tirar o filho de uma mãe, de um pai? Mas será que não é a justiça divina agindo para que ele não precise passar por aquilo que ele não precisa mais passar? E se a gente está aqui passando por tudo que a gente está passando, o que a gente ainda precisa, né? Que bom que eles não precisam mais, então. Esse casal aí que vocês estão vendo é meu avô e minha avó. É claro que eu tinha meu avô e minha avó por parte de pai, mas eu não conseguia achar uma foto deles, né? Mas esses dois são o pai e a mãe da minha mãe, e foi os que eu mais tive, e foram pessoas extraordinárias, não só porque eram meus avós, que tá parecendo que eu tô puxando o saco, né? Não, mas realmente o meu avô, ele tinha, assim, uma visão à frente da época dele, numa época onde as mulheres, elas eram educadas para ficarem dentro de casa, né? Não estudarem e casarem cedo. Ele fez todas as filhas dele fazerem faculdade e terem suas próprias profissões. Então, de tudo que ele já me ensinou, eu vou deixar para vocês, então, uma lição, que é uma das que eu tenho guardado dele, que é a que eu mais lembro, e é o motivo também de eu ter feito essa tatuagem aqui de borboleta. Eu sei que a gente não podia fazer tatuagem, mas eu fiz, mas foi por causa dele, e eu vou contar para vocês por quê. Lá na fazenda, a minha avó sempre gostou muito de ter flores, ela sempre teve muitas flores assim no quintal. Então tinha muitas borboletas, e eu sempre tive um fraco por borboletas. E aí um dia meu avô chegou do meu lado e ele pediu para eu estender a mão assim, e aí ele colocou um punhado de açúcar e um pouquinho de água na palma da minha mão e mexeu e mandou ficar ali quietinha. Eu, como uma criança ansiosa que eu sempre fui, ficava: ô vô, o que vai acontecer, vô? O que vai acontecer, vô? E ele espera, e eu lá, uns 5, 10 minutinhos lá, com a mão estendida. Daqui a pouco a borboleta veio e pousou na minha mão. Nossa, gente, eu nunca esqueci daquilo. E aí ele olhou pra mim, e aí eu olhei assim, encantada pra ele, falando: meu Deus, vô! E aí ele falou pra mim: quando a gente tem paciência, as coisas acontecem. Porque as coisas não são no nosso tempo, né? Por isso que eu trouxe a fotinho para vocês conhecerem eles também, tá bom? Eu desejo para vocês que Deus console os seus corações e que vocês consigam encontrar nas palavras dele uma forma de seguir em frente. Que eu sei que o que a gente passa aqui são momentos muito difíceis, e às vezes a gente conhece as pessoas, a gente acha que por elas terem tudo, elas não estão passando por nada, mas às vezes o sofrimento está dentro da cabeça, né? Que o nosso inferno, o nosso céu é dentro de nós. Não existe fora, é dentro de nós que existe, né? Então que de alguma maneira ele console o coração de cada um que está aqui essa noite. Fazer a oração final, né? Eu peço a todos, nesse momento, que recordem daqueles dos quais tiveram uma breve despedida, que pensem neles não com um coração em tristeza, mas com um coração cheio de alívio de saber que foi só uma despedida e que eles estão bem lá do outro lado. E que a gente pode ter um reencontro com eles. Então que nessa noite a gente possa imaginar uma egrégora de luz e mandar essa luz abençoada, essa luz de amor, de saudade, que possa chegar até eles numa forma de uma flor, e que eles possam sentir esse carinho emanando de nós e dos nossos pensamentos, para eles saberem que jamais serão esquecidos e que esse amor jamais cessará. Agradecemos a Deus e a espiritualidade por termos a oportunidade de termos pessoas tão especiais na nossa vida,
que mesmo que tenham passado por um breve instante, deixaram tantos aprendizados e tantas lembranças que nos acompanharão pela eternidade. E com a oração do Pai Nosso, eu peço que Deus essa noite entre na casa de cada um aqui e abençoe a família de cada um. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor.